Olá, querido. Seja bem-vindo a mais um Reavivado por Sua Palavra. Hoje estaremos meditando em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 nos apresenta alguns conflitos internos da igreja primitiva e a obra por meio do Espírito Santo através do diácono Estevão. No verso 1 o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O verso 3 diz o seguinte, verso 5 melhor. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Meu amigo, minha amiga, depois de sucessos sucessivos que a igreja enfrentou pela pregação dos apóstolos, pelos milagres apresentados, houve grande crescimento no seio da igreja. Entretanto, aconteceu alguns conflitos, porque as viúvas, alguma necessidade dos helenistas não eram devidamente tratadas, e isso chegou até aos discípulos. Os discípulos reuniram e Pedro tomou a palavra e disse que não é correto que nós ficamos tratando desses casos, desses assuntos, dessas coisas. Então, era importante indicar algumas pessoas que poderiam suprir essa necessidade, resolver essa situação. Foi assim que a igreja primitiva instituiu o diácono. Elegeu os 7 diáconos, como fizemos referência, que onde estavam Estevão, o homem cheio do Espírito Santo, Filipe, o Prócoro, Nicor, Timão, Pármenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. É importante referir aqui que prosélito eram todos aqueles que não eram judeus, os gentios que se convertiam ao cristianismo eram chamados de prosélitos. Os helenistas eram que não viviam na Palestina. Os hebreus faziam referência aos judeus que viviam na Palestina. Então, os judeus que não viviam na Palestina, que eram os helenistas, viam que as suas viúvas não recebiam o devido tratamento. E os apóstolos instituíram o diaconato, elegeram os 7 diáconos para dar tratamento a estas preocupações. E a Bíblia enfatiza aqui Estevão como sendo um homem cheio Espírito Santo. O diaconato é um ofício sagrado, é um ofício especial, na qual encontramos aqui a sua instituição, que não se limita apenas em fazer trabalhos dentro da igreja, mas acima de tudo, quando nós lemos o verso 8, também encontramos que Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes. Estevão era um homem que estava cheio do Espírito Santo, pregava o Evangelho e através nele o Espírito Santo fazia grandes obras. Então, o ser diácono não é um ofício de menor importância, um ofício de servo, de fazer de menos importância, de ter que fazer coisas de menos importância na igreja. Não, o diaconato é um ofício de grande importância. Se você é diácono, seja um diácono como Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, um diácono que leva avante a obra de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, o homem que se entregou com toda a sua vida para a obra de Cristo. Ele falava cheio do Espírito Santo. Significa dizer que se nós nos entregarmos nas mãos de Deus, não há quem possa nos deter. Teremos autoridade ao falarmos de
Cristo. Não há muitas pessoas ao nosso redor que precisam ouvir de Jesus. Podem ser amigos, familiares, amigos, colegas de trabalho, da universidade. Talvez neste momento você está indo para o trabalho, está indo para a universidade. O apelo de Deus seja um Estevão lá, prega o Evangelho cheio do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos decidir sermos em Cristo e decidirmos também sermos cheios do Espírito Santo. E se nós orarmos com fé, com todo o nosso coração, nosso Deus está mais interessado em nos conceder o Espírito Santo do que os nossos pais nos considerem o alimento de cada dia. Eu gostava que me acompanhasse nesta breve oração, meu amigo, minha amiga. Deus amado que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, que tu nos de meditarmos na tua santa palavra no dia de hoje. E queremos te pedir, assim como o teu Espírito Santo recaiu a Estevão, recaia sobre nós também, para sermos cheios do teu Espírito Santo e pregarmos a tua palavra com ousadia, para que muitas pessoas venham a crer em teu nome, em Cristo Jesus. Nós oramos em Jesus. Amém.